Queridos, vamos abrir a palavra do nosso Deus. O texto se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 11. Isaías 11. Eu já preguei esse texto aqui, certamente, e não deve ter sido distante disso não, mas como a palavra do Senhor, ela se renova sempre, e eu quero crer que há aqui algumas coisas muito bonitas da parte de Deus para nós. Isaías capítulo 11, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 9 apenas. Acompanhe aí, queridos, a leitura do texto. Só justificando a ausência do presbítero Luciano, ele esteve hoje à tarde acompanhando a cantata do coral lá no Plaza Shopping, e levou os instrumentos, os equipamentos, e esteve lá acompanhando, e terminou aí quase, eram as 4h30, né? Terminou às 4, mas até organizar tudo. Então, eu não poderia deixar de esquecer, irmãos, nós vamos orar, intercedendo, antes de lermos o texto. Hoje de manhã acabou que a gente esqueceu. A nossa irmã Magali me mandou uma mensagem dizendo: pastor, eu queria que vocês orassem pelo Eduardo. O Eduardo vai operar. Marcou ainda não, né, Magali? Já marcou? É amanhã. Ele vai fazer uma cirurgia amanhã. Ela me falou do que é, mas eu esqueci. Do que é mesmo? Vesícula. Então ela diz: ore, pastor, para que dê tudo certo. Nós vamos orar. Vamos orar pelo Eduardo, vamos orar pela mãe do diácono Reinaldo. Falei hoje de manhã que ela teve que ser entubada. E eu fui bem transparente com o Reinaldo. Falei assim: meu irmão, você sabe que a situação da sua mãe não é boa. Você sabe que a situação da sua mãe é gravíssima. Então, meu irmão, é momento da gente não ignorar os fatos, né? É aquela notícia aquela conversa que a gente não quer ter, não é assim? A gente quer, não, vai dar tudo certo, fica firme, vai acontecer, mas não é assim que funciona, né, irmãos? Então, uma das coisas difíceis que eu tenho tentado aprender é a gente, às vezes, ir na contramão do que a gente quer pensar. Mas a gente, às vezes, olha e diz: a gente tem que estar preparado. A gente não quer conversar sobre isso, mas, às vezes, não tem para onde correr. Eu não posso ser covarde de falar uma coisa que talvez não seja condizente com a realidade. Então, eu quero convidar você para que nós oremos. Oremos por esses irmãos, o seu Carlos, tem a minha prima Sônia, que eu tenho compartilhado com os irmãos, tem o Eduardo, a Lucitelma também tinha pedido orações, ela ia operar, salvo engano, acho que é também de vesícula. Então vamos orar, irmãos, por essas pessoas, depois a gente entra no texto aqui, tá bom? Deus, muito obrigado. Nós pedimos a bênção do Senhor desde já pela pregação da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és bom. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado pelo Teu povo reunido em diversos lugares neste momento. Igreja cantando, celebrando, falando de Jesus, pregando as boas novas do Teu reino, anunciando, Senhor Deus, a Tua palavra. Obrigado pela apresentação do coral hoje no Plaza Shopping. Louvado seja o Teu santo nome pela vida de cada irmão que ali esteve. Obrigado por todos que ali puderam participar. Obrigado, Deus amado, pela literatura que foi distribuída entre aqueles que por ali passavam. E a nossa oração, meu Deus, é que o Senhor esteja tocando no coração daqueles que ouviram os cânticos, daqueles que vão ler esta literatura. E o desejo nosso é que o Senhor possa realmente trabalhar nos corações. Louvado seja o Teu santo nome por isso. Nós oramos, Deus amado, pelo nosso irmão Eduardo, que vai ser submetido a essa cirurgia amanhã. Pedimos a bênção do Senhor sobre a vida dele. Oramos, meu Pai, para que transcorra tudo bem. Oramos para que a equipe médica seja competente, eficiente, seja instrumento nas mãos do Senhor. E oramos desde já pela plena recuperação do nosso irmão, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa visitar com graça e com misericórdia. Oramos também, Senhor Deus, por Lucitelma, que se já não foi, há de ser submetida também a esta mesma cirurgia. Visita a vida dela com graça, com misericórdia, Deus, no nome de Jesus Cristo. Oramos, Deus amado, pela vida do seu Carlos.
Oramos, Deus, para que o Senhor continue sendo misericordioso para com ele. Apesar da gravidade da sua enfermidade, o Senhor tem poupado de dor, o Senhor tem poupado, meu Deus, de sofrimento. Ele está numa condição muito delicada de saúde. O seu câncer é sério, é grave, não está apenas em uma localidade, está em vários lugares. Mas apesar de tudo isso, Deus, o seu físico parece bem, e ele não tem sentido dores, e que continue assim, Deus, em nome de Jesus. Oramos para que o Senhor esteja fortalecendo a sua esposa, a nossa irmã Paula, o Renan, que é genro. Seja com essa família, Deus, em nome de Jesus Cristo. A vida da Soninha, meu Deus, que o Senhor possa fortalecê-la, abençoá-la. As sessões de radioterapia, que serão várias, que o Senhor possa fortalecer o seu físico e a sua fé também, em nome de Jesus. Tem misericórdia, meu Deus. Eu oro pela vida da dona Hilda Dias, mãe do diácono Reinaldo. Visita a vida dela com graça, com misericórdia. Deus amado, ela ouviu a tua palavra, ela ouviu sobre a salvação exclusiva em Jesus Cristo. Trabalha naquele coração, meu Deus. O seu quadro de saúde é grave, é sério. Oramos, meu Deus, para que o Senhor possa realmente confortar a família neste momento de apreensão, de um quadro de saúde que vai se complicando cada vez mais. Em nome de Jesus Cristo, Deus, tenha misericórdia. Oramos pedindo a tua bênção mais uma vez neste momento. Fala aos nossos corações, é a nossa oração, agradecido por tudo, no nome de Jesus. Amém. Vamos ao texto, irmãos, que diz assim, Isaías 11. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará com justiça aos pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça, e a verdade será a faixa na cintura. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto do cabrito. O bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ano novo se aproximando, e o que a gente mais vai fazer daqui a alguns dias é feliz ano novo. Ano novo se aproximando, e muitos de nós certamente vai fazer aqueles compromissos costumeiros. Quero chegar em 31 de dezembro do ano de 2026 pesando tanto. Eu quero chegar no final do ano desse jeito. Eu quero chegar no final do ano com esses compromissos aqui atingidos. E enfim, irmãos, ano novo, talvez não vida nova. Essa é a realidade. Mas esse texto nos fala de algo novo, fala de um reino novo, fala de um acontecimento que vai realmente mudar radicalmente as estruturas dos relacionamentos. Esse texto que lemos fala daquilo que o Messias vai realizar, daquilo que o Messias vai inaugurar. O Messias e a inauguração de um novo reino, poderíamos dizer, de um novo mundo. O profeta Isaías, no capítulo 11, ele vai descrever a respeito do reinado de paz. Quem vai
fazer estas coisas? Quem será capaz de alterar a realidade da qual o povo havia se deparado? Era um tempo difícil na vida do povo de Deus naquela ocasião, terra devastada, situação extremamente estarrecedora, e de repente surge no capítulo 11 uma palavra de esperança, uma palavra que fosse capaz de trazer de fato algo encorajador para a vida do povo de Deus. E eu queria então, irmãos, extrair desse texto algumas coisas para todos nós. O reinado do Messias, ou o Messias e a inauguração de um novo reino. Nós queremos às vezes novidade, nós queremos sim experimentar algo novo. Nós às vezes ficamos cansados de viver fazendo as mesmas coisas e colhendo os mesmos resultados. Será que não dá para ter algo diferente na vida? Será que não dá para a gente experimentar paz quando a gente às vezes parece que está vivendo absolutamente numa situação de conflito? Será que não dá para a gente experimentar um pouco de alegria quando a gente olha para a vida, parece que a gente veio nesse mundo só para chorar? Será que não dá para a gente experimentar um pouco de alegria, de sorriso, de descanso, quando a gente fica com a sensação de que a gente parece que veio aqui só para sofrer? Será que a gente não consegue viver nesse mundo com expectativa de algo bom? Esse texto fala do reinado do Messias, fala da inauguração de um novo reino por intermédio do Messias, e vamos ver o que o Senhor tem para mim e para você. Primeiramente, irmãos, notem que o verso 1 do capítulo 11 começa descrevendo assim: do tronco de Jessé sairá um rebento. Aqui a gente começa a levantar algumas questões interessantes. Isaías certamente está apontando aqui para a pessoa do Messias que haverá de vir. E ele fala do reinado do Messias, mas é interessante a gente observar que aqui ele está falando da procedência do Messias. Ele vem de onde? Ele vem, diz o texto, do tronco de Jessé. É curioso isso, porque ele não fala da raiz de Davi. E é muito comum a gente ler nas Escrituras que o Messias ele é da raiz de Davi. E havia um propósito, evidentemente, para que a pessoa de Davi estivesse sempre presente. Mas por que Isaías fala daquele que veio antes, que é o Jessé? O autor, guiado pelo Espírito Santo, evidentemente, ele está apontando aqui para esse elemento fundamental, desta raiz, desse tronco que é Jessé, e ele aponta com isso para a procedência do Messias. Ele terá que ser necessariamente um judeu. Aliás, o apóstolo Paulo disse que a salvação ela vem dos judeus. Não dá para negar, não dá para ignorar, não dá para pular essa etapa, muito pelo contrário, ele faz questão de apresentar aquele que veio antes de Davi, para que não fique nenhuma dúvida a respeito da procedência do Messias de Deus. Ele é sim um judeu, ele virá sim da linhagem de Davi, mas é do tronco de Jessé, e a gente vai entender por que do tronco de Jessé, porque ele não está apontando apenas para a procedência do Messias, mas ele está falando de algo muito interessante, ele está falando da humildade do Messias. Porque notem, meus irmãos, que o texto diz: do tronco de Jessé sairá um rebento. E este rebento que aparece aqui, ele é um pouco diferente, por exemplo, do rebento que vai aparecer no capítulo 4 do verso 2, quando diz assim: naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra será o orgulho e a glória para os de Israel que forem salvos. Não é a mesma expressão. Aqui está falando da beleza e está falando de glória, mas aqui quando fala do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo. A ideia aqui é de algo não ostensivo, a ideia aqui não é de algo tão esplendoroso, tão glorioso, tão exuberante. Então o profeta Isaías, ele está falando da procedência do Messias, mas ele fala de uma outra característica do Messias, ele aponta para a humildade dele. É um renovinho, é algo quase que assim, vamos dizer, insignificante.
É aquela raiz que você olha, parece que acabou, parece que não sobrou nada, parece que não há mais esperança. De repente surge ali algo verdinho, você diz: a vida. Por que que o profeta ele está apontando características assim dessa origem humilde, dessa aparente irrelevância e desse começo tão pequeno do Messias? E é tão curioso que Jesus, ele falou do reino de Deus que é tão pequeno como a semente de uma mostarda. E aqui, irmãos, o texto chama a nossa atenção para algo que veio depois de uma tragédia. Se você ler o capítulo 10, acompanhe aí, o verso 33, logo na sequência, a palavra do Senhor diz assim: mas eis que o Senhor, capítulo 10, verso 33 e 34, o Senhor dos exércitos cortará os ramos com violência, as árvores de grande porte serão derrubadas, e as mais altas serão abatidas. Cortará com um machado as árvores da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. O que a gente tem aqui é um desflorestamento absurdo. É árvore caindo. Mas ele não está falando de matas sendo derrubadas. A ideia dessas matas derrubadas é a condição do povo e o juízo de Deus que viria sobre o povo. Então, nesse contexto de uma floresta devastada, ele então começa o capítulo 11 falando de um tronco. Porque depois da manifestação do juízo de Deus, a pergunta que fica é: e agora? O que será de nós? Vamos experimentar o juízo de Deus, vamos experimentar a manifestação da ira de Deus, e como que fica a nossa situação? Vem então o capítulo 11, começando do tronco de Jessé. Porque os textos anteriores falou de árvores sendo derrubadas, a floresta sendo devastada. Parece aqui, meus irmãos, que não sobrou nada. Percebe? Ele termina de falar de árvores sendo derrubadas para todos os lados. Você olha, só vê troncos cortados quase que até a raiz. Mas aí ele diz: é do tronco de Jessé que vai sair um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Há um propósito, porque diferentemente de um fracasso humano anterior que veio sobre o povo por intermédio de um rei chamado Acás, que fracassa na sua missão, que não cumpre com seus propósitos, não é? O fruto de Jessé dará o fruto de um novo mundo. E o autor, irmãos, ele coloca a figura de Jessé porque o Acás que vem de Davi é grandioso demais. O nome de Davi é poderoso demais. O nome de Davi é um nome que traz a ideia de algo realmente suntuoso, imponente. Mas o Jessé não. O Jessé é insignificante. O Jessé é pequeno. É o filho que se tornou grandioso demais. É o filho que se tornou poderoso demais, mas o pai de Davi não. Quem é Jessé na fila do pão? Quem é Jessé nessa história? Foi apenas aquele que concebeu aquele menino e que nem acreditava muito, porque quando foram lá na casa dele, falou assim: não, tem aí um perdidinho aí, coitadinho, que está lá brincando lá com os cabritos lá no meio do mato. O que Samuel falou? Manda chamar. Vai lá. Então, notem, queridos, que o texto chama atenção para algo que não traz a ideia de imponência, de ostentação. É algo que é irrisório, é insignificante, é pequeno, é humilde demais, é pobre demais, é simples demais. Não tem ostentação, não tem imponência. É uma origem muito humilde. É uma quase que irrelevância. É um começo pequenininho demais. É um Cristo que vai se humilhar. É interessante a gente observar isso, porque quando Cristo veio, parece que os judeus não compreenderam a moldura da sua missão. Porque ao longo da história, isso foi sendo repetido para que eles pudessem compreender que o Cristo seria realmente aquele que viria com todo o poder, mas
eles não compreenderam a natureza do poder. Eles queriam um segundo Davi, porque no conceito judaico, um Cristo que viria da descendência de Davi, não se tratava apenas de uma linhagem. Interessante isso. A ideia deles é que Cristo seria o segundo Davi. Ser o segundo Davi, meus irmãos, é ser simplesmente aquele que mais conquistou coisas para Israel. Foi o homem mais poderoso, foi o homem que mais capacitou Israel, foi aquele que mais avançou no reino de Israel. Então Cristo seria de fato alguém poderosíssimo do ponto de vista militar, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista da realeza. Mas o profeta está dizendo que não será assim. Do tronco de Jessé, ele vai ser da linhagem judaica, israelita, sim, mas vai brotar um renovo, pequenininho, insignificante, quase que inexpressível, que foi colocado numa manjedourazinha porque era uma família pobre demais, humilde demais, simples demais, insignificante demais. É interessante esse pequeno começo. Zacarias 4:10, por exemplo, diz assim: não desprezem o dia das pequenas coisas. Mateus 13, 31 e 32 fala do grão de mostarda que vai crescendo. Filipenses 2, 6 a 8 vai falando de um Cristo que se humilha. Notem que no reino de Deus a gente começa rastejando, a gente começa de joelhos, a gente se aproxima curvados, a gente não se aproxima imponente, a gente não chega ostentando, a gente chega sem nada para oferecer, a gente chega de mãos vazias, a gente chega pobres de espírito. É assim no reino. E a palavra do Senhor fala sobre a humildade desse Messias. No capítulo 4, o renovo é imponente, mas aqui não. A ideia aqui, meus irmãos, desse renovo é quase de rejeição. É alguém que você olha, como diz o profeta Isaías no capítulo 53, era o mais desprezado de todos os homens. Nós olhamos para ele e não havia nada nele que nos agradasse. Nada que nos agradasse. É um desafio a gente tentar descrever qual era a fisionomia do Messias. É um desafio a gente tentar descrever qual era a sua fisionomia, a sua altura. Mas uma coisa dá para a gente dizer: nem de longe era loiro, olhos azuis, aquele cabelo angelical, aquele Brad Pitt americano, não é? Um Tom Cruise mais novo. Não era aquilo. Isso dá para a gente cravar, não é? Mas veja, meus irmãos, a humildade do Messias. Mas o texto, ainda no verso de número 2, vai falar sobre a capacitação do Messias. Vai dizer que repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E é interessante que essa palavra repousará sobre ele não é apenas de algo momentâneo, mas é de uma habitação, de permanência, de um espírito que vai permanecer para sempre nele. E a Bíblia vai descrever aqui a tríplice plenitude do Espírito Santo sobre o Messias, e você percebe isso nessa série de 3 pares de coisas. O texto vai falar que ele vai ter esse espírito sobre ele, e olha o que aqui diz. Que espírito é esse? É um espírito de sabedoria e de entendimento. Meus irmãos, sabedoria não é algo natural em nós. Sabedoria não é algo natural. Sabedoria é resultado de um relacionamento. Sabedoria é resultado de uma conexão, vida com Deus. E é por isso que a gente olha para a vida de Jesus, a gente vai perceber que, embora ele sendo Deus, ele tinha o que com o Pai? Comunhão com o Pai. Ele orava, ele buscava o Senhor, ele passava a noite em oração, e ele disse assim: tudo quanto eu ouvi de meu Pai, eu estou dando a conhecer a vocês. A gente fica com a sensação de que Jesus, ele não teve que ser instruído acerca de nada, não teve que receber orientação a respeito de nada. Ele diz: tudo quanto eu ouvi de meu Pai, eu estou passando para vocês. A Bíblia diz que sobre ele está o espírito de sabedoria e de entendimento. Sabedoria é resultado da nossa relação com Deus e com a sua palavra.
Sabedoria é isso. Mas não apenas um espírito de sabedoria e entendimento, mas um espírito de conselho e de fortaleza. Conselho aqui não é aconselhamento. Conselho aqui é alguém capaz de fazer um planejamento estratégico. É alguém que sabe o que faz. É alguém que tem convicção aonde quer chegar. É alguém que sabe o caminho a ser traçado, o caminho a ser perseguido. E o Cristo, ele possui isso, mas não apenas isso. Ele é aquele que protege também, pois ele é a nossa fortaleza. Mas o texto continua falando de um espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Veja, irmãos, este conhecimento, ele conduz ao temor do Senhor. É um conhecimento que pavimenta o caminho para a santidade. É um conhecimento que gera no coração o desejo de viver para Deus, de agradar o Senhor, de glorificar a Deus. Não é um conhecimento que nós absorvemos, mas que não muda a vida. Não é um conhecimento que a gente tem, que não transforma a nossa vida, os nossos comportamentos e as nossas atitudes. Veja, espírito de conhecimento e de temor, esse par é perfeito, porque é um conhecimento que leva cada vez mais à comunhão de alguém que quer viver mais para Deus, de alguém que quer viver cada vez mais para a glória de Deus. Então, se alguém diz assim, eu tenho conhecimento de Deus, você diz assim, mas você ama a Deus? Ele diz, não amo, então você não conhece. Porque o conhecimento verdadeiro de Deus, ele gera temor no coração. Ele gera temor e desejo de viver para a glória de Deus. E esse Messias, ele tinha isso. E Cristo fez questão de deixar muito claro, a minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Por isso, irmãos, que a gente precisa compreender, e lá no final o texto vai falar de novo de um conhecimento de Deus, no verso de número 9. Nós precisamos orar sim, Senhor, que este conhecimento que eu tenho, que ele possa transformar de fato a minha vida, que eu seja mais parecido com o Senhor, que eu tenha cada vez mais de Ti na minha vida, que eu seja cada vez mais conformado a Cristo Jesus. Então veja, meus irmãos, o texto nos fala da procedência do Messias, da humildade do Messias, da capacitação do Messias e do verso 3 a 9, da missão do Messias. Acompanhe comigo, o verso 3 vai dizer assim: ele terá o seu prazer no temor do Senhor, e não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouvir. Veja, irmãos, o texto fala que ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Diferentemente dos que vivem em rebelião contra Deus, o Messias vindouro terá alegria em viver diante de Deus com reverência. Acas não fez isso. Acas não procurou viver no temor do Senhor. Acas confiou em homens, conforme nós dissemos hoje pela manhã, mas o Messias não. O Messias não fracassa nesse propósito. O Messias não fracassa em confiar no Senhor. Segunda coisa, vai dizer que ele julgará. Irmão, Jesus não julgará de acordo com os critérios humanos, de acordo com a aparência humana. O Messias não verá como os homens veem, ele julgará segundo a reta justiça. Porque diz o texto que ele não julgará segundo a aparência, por uma razão muito simples, porque ele não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus avalia de acordo com o coração. A gente olha e vê o aparato, a gente diz, é perfeito, mas o coração não foi transformado. Mas ele vai trazer julgamento, ele vai julgar. E o texto diz que ele vai castigar. Notem, meus irmãos, nem decidirá pelo que ouvir, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, e castigará a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Sabe como que ele vai executar o seu juízo? Por meio da sua palavra. É por meio da sua palavra. É isso que diz o texto. Ele vai castigar a verdade da palavra, o poder da Escritura. Que coisa interessante, irmãos. A palavra do Senhor vai dizer que o cinto dele será a justiça, e a verdade será a faixa da sua, será a faixa na sua cintura. Essa expressão, o cinto do Messias, é o cinto da verdade.
Mas o cinto também é símbolo da sua preparação, ou seja, o Messias é aquele que está pronto para enfrentar qualquer adversidade, qualquer adversário possível. Mas o profeta Isaías continua falando que ele vai trazer castigo, mas ele também vai fazer algo glorioso. Diz aí o verso de número 6, ele encherá a terra com o conhecimento de Deus. Presta atenção, o verso de número 6 diz assim: o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos. Agora olha só, e um pequenino, o que vai fazer? Os guiará. Notem que de novo o texto está trazendo a ideia do insignificante, do pequeno, do desprezado, do simples, do humilde demais, do não ostentador. Um pequeno os guiará. E o texto, irmãos, continua dizendo: a vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão. E o leão comerá palha com o boi. Veja, são animais aqui extremamente carnívoros. O que o texto está querendo dizer? Por que ele usa essas figuras? As crianças vão colocar a mão lá na toca da cobra, da serpente. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra. A gente tem medo, a gente coloca protetor nas tomadas, porque menino enfia dedo na tomada. Não é assim? A gente morre de medo de levar choque. E o texto está dizendo que as crianças vão colocar as suas mãos sobre tocas das serpentes. Que linguagem é essa? E o verso 9 diz: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Agora veja bem, irmãos, os testemunhos de Jeová possivelmente pegam esse texto e eles vão criar aquela imagem daquele novo mundo, daquele novo céu e daquela nova terra. Eu acredito que talvez o profeta não esteja escrevendo isso. Ele está usando dessas linguagens, essas expressões que fala desta reversão, evidentemente, da maldição do Éden. Mas notem, irmãos, que o texto está chamando a atenção para proximidade, conexões, não agressões, de paz, paz nos relacionamentos, relacionamentos harmoniosos, animais que são selvagens, convivendo de perto com aqueles que outrora ele os queria devorar. Por que o texto está usando destas comparações para falar de animais tão ferozes, tão selvagens, e dizendo que eles estão convivendo de maneira tão harmônica? Porque a conclusão está aí no verso de número 9. Sabe o que promove tudo isso? O conhecimento de Deus. É disso que o texto está dizendo. Porque a Bíblia diz assim: porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Agora note, irmãos, quem é que espalha o conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar? A gente pode ficar com a sensação de que isso aqui vai ser como se fosse, por exemplo, assim, uma neblina que Deus vai lançar sobre o mundo e vai pairar essa garoa sobre o planeta Terra, e a Terra inteira vai se encher do conhecimento de Deus. A gente pode ficar com essa sensação. Não, esse conhecimento de Deus, ele se espalha por intermédio de quem? Pessoas, igreja, crentes. O texto está falando desta propagação do conhecimento de Deus sobre toda a terra. Então a Bíblia está chamando a atenção para aquilo que o Messias vai fazer. Ele traz paz, ele restaura relacionamentos, ele muda comportamentos, ele transforma pessoas outrora agressivas em pessoas que se tornam o que agora? Gente que não apenas tem paz no coração, mas eles são pacificadores também. Por isso, bem-aventurados são os pacificadores. O conhecimento de Deus, diz as Escrituras, é um conhecimento que restaura, é um conhecimento que pacifica, é um conhecimento que muda padrões comportamentais de agressividade. Está dizendo, agora é vida nova.
Este conhecimento de Deus vai encher a terra por meio de homens e mulheres, e é assim que este conhecimento se propagará no mundo. Quando nós conhecemos a Deus, nós não somos apenas um povo forte e sábio, mas nós somos um povo que tem paz. Animais agressivos, peçonhentos, perversos, agressivos, vorazes, com poder avassalador de destruir as suas presas. Mas está dizendo, o que mudou? O que proporcionou isso? O conhecimento de Deus. O conhecimento do Senhor. Então nota, irmãos, que o Messias ele vai fazer isso. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor, ele julgará, ele castigará, mas ele também vai trazer paz. Deixo-vos a paz. Ele encherá a terra com o conhecimento de Deus. Lobo, leopardo, leão, urso, são animais predatórios, carnívoros. E aqui a gente tem uma cena simbólica, sabe de quê, irmãos? De paz e tranquilidade. Você olha para o lar de uma família cristã, como que ela deveria ser? De paz e de tranquilidade. A gente olha para os nossos relacionamentos e eles deveriam ser como? Nós deveríamos ser como uma fera selvagem querendo pegar o cônjuge assim, eu te mato, miserável. É isso. Animais peçonhentos, ponto para dar um bote e destruir a nossa presa. É disso que o texto está dizendo? Não, o texto está falando de paz, o texto está falando de serenidade, o texto está falando de tranquilidade. O Messias é capaz de fazer isso por meio do conhecimento que temos do Senhor. Então, irmãos, quando a gente fala a respeito do Natal, nós precisamos compreender essas realidades sobre a pessoa gloriosa do nosso Salvador. Nós precisamos saber quem a gente é, irmãos. Eu quero terminar aqui deixando 5 aplicações para nós. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que a paz, ela é resultado do conhecimento que propagamos sobre Deus. Irmãos, presta atenção, a paz não é uma declaração ou uma ordem que você dá. Eu decreto que eu vou ter paz. Eu declaro a paz de Deus na sua vida. Muda nada. Não altera nada. Você pode decretar, você pode declarar, você pode fazer o que você quiser. Mas isso não é o que significa paz. A paz não é resultado de decretação. A paz não é resultado de declaração. A paz é resultado, sabe de quê? De proclamação, de conhecimento de Deus. A paz é resultado do conhecimento que transmitimos sobre quem Deus é, o que Ele fez. Não fomos chamados para decretar ou declarar, mas para transmitir o conhecimento de Deus por meio da sua palavra. Nossa missão, sabe qual é, irmãos? É de espalhar o conhecimento de Deus. Então, quando a gente está assim, querendo estrangular o outro, a gente fala assim, vem cá. Você sabe o que Deus diz? Vamos ler a palavra. Olha o que a Bíblia diz. Não vingai a vós mesmos, não vence mal com mal, vence o mal com o bem. Ame o seu inimigo, ore por aquele que te persegue, dá todo o que te pede, não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver fome, dá-lhe de beber, não. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Irmãos, a paz vem por intermédio do conhecimento que temos de Deus. Sabe por que a gente às vezes não consegue ter isso? É porque nos falta o conhecimento. É porque porque nós somos às vezes ainda pequenos no que diz respeito ao conhecimento de Deus. Por isso que o maior desafio da nossa vida é crescer no conhecimento e na graça de Deus. É isso que a Bíblia diz. Então a estagnação espiritual, ela não vai trazer maturidade cristã.
Ela não vai trazer essa conformação bíblica que diz a Escritura. Segunda coisa, irmãos, Cristo reina pela palavra. É assim que o seu reinado acontece. Submeta a sua vida ao juízo e à orientação da palavra de Deus. E é isso que nós deveríamos fazer. O que a palavra de Deus fala sobre isso? O que a Escritura nos ensina a respeito disso? Sobre relacionamento, sobre vida, sobre trabalho, sobre profissão, sobre casamento, sobre namoro, sobre tudo na nossa vida. O que a Escritura diz? Terceira coisa, cuidado com os aparentes sinais de uma espiritualidade não bíblica. Não ignore a simplicidade da vida no reino de Deus. É o renovo, é um pequenininho que vai guiar, diz o texto. Às vezes, irmãos, nós ficamos assim, meio que procurando o sinal da igreja boa. Qual que é o sinal da igreja boa? Aí a gente coloca, não, está fraco aqui. Não, está fraco. O sinal aqui, a espiritualidade aqui não está boa não. É muito frio, não é? Parece que a gente fica assim meio que procurando para ver qual que é a melhor. Cuidado. Nosso coração, ele é muito enganoso. É muito tentador, meus irmãos, a gente gostar das coisas imponentes. É muito tentador a gente gostar das coisas grandes. E é muito fácil a gente ignorar as pequenas, as simples, as humildes. A viúva pobre, diz a Bíblia que ela chegou lá, deu 20 centavos. E Jesus diz, presta atenção, ela deu tudo que tinha. Os outros deram até um volume considerável, mas Jesus disse assim, eles deram do que sobrou. Todos nós, se olhar qualquer pessoa, se é uma criança, a gente diz, oh, que bonitinho. Mas vai o pastor colocar 20 centavos. Que isso, 20 centavos, o pastor da igreja? Sangue de Jesus tem poder desse homem. Misericórdia. Se entra alguém aqui, irmãos, um morador de rua, com aquele cheiro desagradável, e vem passando, e ele chega aqui e tira do seu bolso 20 centavos. Nós poderíamos dizer, ele deu tudo que tinha. E Jesus olhou e disse, é isso aí. Ele não deu do que sobrou. Quem estivesse por ali poderia ficar impressionado. Nossa, olha. Mas Jesus olhou para a oferta de uma viúva e olhou para os 20 centavos que ela deu. Ele estava mostrando um caminho de uma espiritualidade diferente do que a gente às vezes está acostumado. Cuidado. Cuidado com o seu coração. Cuidado com aquilo que você procura. Olhe as coisas humildes. Permita-se encantar por elas. Permita-se ficar fascinado por elas. Não é difícil a gente gostar de coisas grandiosas. Não é difícil, irmãos. Difícil a gente gostar do simples. Difícil a gente gostar daquilo que é limitado. Isso sim. É por isso que o Cristo não agradou. Porque ele era simples demais. Ele era humilde demais. Veio de uma família pobre demais. Não pode ser o nosso Messias, não pode ser o nosso Salvador. Eu digo que Deus começa o seu reino com coisas pequenas como um rebento. Assim ele usa pessoas comuns para espalhar o conhecimento dele pelo mundo afora. Como é maravilhoso, irmãos, a gente perceber pessoas simples, cheias de Deus. Tem um irmão que está sentado aqui, é o irmão Pérez. Esse de camiseta amarela ali. Ele desenvolveu uma estratégia, ele não é aqui da igreja, ele é da igreja de Pinheiros. Ele desenvolveu uma estratégia de falar de Jesus através de camisetas. Me permita, irmão, usar o senhor aqui, que eu achei muito bonito o testemunho dele. Então ele sempre está vestindo uma camiseta
com alguma coisa bíblica, falando de Jesus. É o irmão que descobriu a sua vocação de falar de Jesus sem, Ele não é um Hernandes da vida, ele não é um Edinaldo da vida, ele não é pastor, ele não tem formação, mas ele descobriu que ele pode levar o conhecimento de Deus através de uma camiseta. As pessoas param, as pessoas observam, as pessoas leem. Ele achou o seu caminho, ele diz: eu quero falar de Deus, eu quero espalhar o conhecimento de Deus. Que coisa bonita isso, não é? Que coisa linda. Deus usa gente simples, Deus usa os grandes, usa, irmãos. Como é maravilhoso a gente ver o alcance de tantas denominações, de tantos líderes, que coisa maravilhosa. Mas quanta gente humilde não tem aí, espalhando o conhecimento de Deus. Termino, irmãos. Vivamos com a esperança de uma nova criação. Isaías 11 não é pleno. Isaías 11 é um processo. E é por isso que a gente olha para Isaías, a gente pensa assim: pastor, mas dá para a gente ter tudo isso aqui agora? Não, porque nós ainda temos a presença do pecado, e é por isso que a gente, quando chega em Isaías 11, a gente tem que olhar para mais para frente. A gente tem que ir para Apocalipse. Então Isaías diz: não fique só aqui, vai para Apocalipse 21 e 22, porque lá sim vai ser pleno, vai ser total, vai ser para sempre. Hoje a gente experimenta as oscilações da vida. Um dia a gente está muito bem, outro dia nem tanto, mas a gente vai seguindo com a graça do nosso Deus. Irmãos, experimentemos daquilo que o Messias veio realmente realizar na nossa vida. O Messias e a inauguração de um novo reino. A procedência, a humildade, a capacitação e a missão. Vamos orar, irmãos. Vamos pedir graça ao nosso Deus. Vamos pedir para que Ele realmente possa fazer isso. Vamos ficar de pé e vamos orar e terminar com a bênção do nosso Deus. Querido Deus, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Deus, porque nós podemos crescer, podemos aprender mais de Ti, podemos ser pessoas melhores, certamente, Senhor. Podemos ser pessoas de uma palavra que abençoa, podemos ser pessoas de tratamento dócil, respeitoso, caridoso, misericordioso. Meu Deus, nos ajuda a não nos esquecer de quem nós somos em Cristo Jesus. Nos ajuda, meu Deus, a sermos pessoas que realmente procuram conhecer quem o Senhor é. E que este conhecimento, ele seja de fato, Senhor, transformador. Ele seja capaz de levar paz para dentro de casa. Ele seja capaz de trazer contentamento, satisfação, gratidão no coração. Jesus amado, que o Senhor tem misericórdia de nós. O Senhor pode mudar essa nossa natureza inclinada a fazer aquilo que é mal, aquilo que é perverso, a ferir, a agredir, a destruir. Mas o Senhor pode pegar criaturas e o Senhor as usa como comparação daquilo que o Senhor é capaz de fazer. Colocar animais com naturezas tão diferentes, convivendo juntos. A igreja é isso. A igreja é essa comunidade de pessoas tão diferentes, mas estão unidas em torno do Cristo e do Cristo crucificado e ressuscitado. Meu Deus, entra na nossa casa. Entra, Senhor Deus, cada vez mais nas nossas vidas. Muda-nos, transforma-nos, em nome de Jesus Cristo. Que as palavras dos nossos lábios, que o meditar dos nossos corações sejam agradáveis, Senhor, na Tua presença. Põe em guarda, Senhor, a nossa boca, vigia a porta dos nossos lábios.
Tem misericórdia de nós, meu Deus, que ao invés de termos palavras que machucam, que possamos usar a nossa boca para transmitir o conhecimento do Senhor. E este conhecimento, ele venha transformar e venha pacificar relacionamentos. Que a tua igreja viva na paz do Senhor. Que os irmãos, todos nós possamos experimentar cada vez mais do teu amor, da tua paz, ó Deus, em todo o tempo, no nome de Jesus Cristo. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus, o nosso Pai, as doces e eternas consolações do Santo Espírito estejam com todos e com toda a igreja de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.